Existem duas funções inorgânicas conhecidas como óxidos e sais. De uma forma simplificada, definiremos óxidos como um composto binário, ou seja, que tem dois elementos químicos, como um elemento químico qualquer e o oxigênio. Sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo dessa ligação. Lembrando então do conceito de eletronegativo. Na tabela periódica, quando nós definimos o que é mais eletronegativo na tabela periódica, primeiro nós desconsideramos a família dos gases nobres. Então nós sabemos que a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Portanto, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O segundo mais eletronegativo é o oxigênio. E o terceiro mais eletronegativo é o nitrogênio. Ou seja, eu posso ter um óxido de FO? Não posso. Mas posso ter um óxido de NO? Posso. E uma definição muito simples para sais também, apenas para começar a dar uma ideia, porque existem exceções. Sais são compostos que em água liberam cátions, diferentes de H3 ou mais, e ânions, diferentes de OH-. Fechamos as definições básicas e vamos falar primeiro sobre os óxidos. O óxido monóxido de carbono. Carbono, oxigênio, é conhecido como gás da morte e é produzido a partir de uma reação química muito comum, que é chamada de reação de combustão incompleta. Vamos ver primeiro o que é a combustão completa. No caso aqui, nesse exemplo, eu tenho álcool. Essa é a fórmula química para o álcool etílico, o etanol. Reage com oxigênio, com uma fonte de calor para dar ignição, ou seja, para iniciar a reação, depois disso o fogo vem da reação, formando gás carbônico, que é o CO2, e água, H2O. Essa é uma reação de combustão completa, do álcool. Agora vamos ver uma reação de combustão completa do metano, que é um gás formado de decomposição. O nosso PUM também tem metano. O metano, então, vai reagir normalmente com oxigênio, tendo uma ignição, certo? Uma energia de ativação para a reação começar a acontecer com oxigênio, que seria uma faísca, um fósforo. A reação vai produzir, então, dióxido de carbono, CO2, e H2O, em uma reação de combustão completa. Agora vamos ver no caso de uma reação de combustão incompleta. Digamos que nós não temos oxigênio disponível o suficiente. A quantidade de oxigênio disponível é pequena, ou seja, eu estou queimando esse gás metano em um local bem fechado, pode até ser uma cozinha pequena e sem janela. Como a oferta de oxigênio é pequena, em vez de gerar CO2, que é o dióxido de carbono, gás carbônico, eu vou gerar o monóxido de carbono, que é o nosso gás da morte. Por que gás da morte? Aqui nós temos a hemoglobina. Aqui nós temos a hemoglobina em uma visão mais química, que é uma grande molécula, certo? Um composto bem grande, que aqui no meiozinho dela tem ferro. É por isso que ferro é tão importante para o nosso organismo. E nós já vamos falar sobre esse ferro, tá bom? Só adianto que este ferro é iônico e não metálico. A hemoglobina é responsável por pegar o oxigênio, nosso tão famoso e importante oxigênio, e levar esse oxigênio do pulmão para as células. Ela também pega o gás carbônico das células e leva para o pulmão. Porém, o monóxido de carbono, esse carinha do mal aqui, ele é muito mais quimicamente interessante para a hemoglobina do que o oxigênio. E a hemoglobina leva o monóxido de carbono para as células. Só que quando chega lá,
Bom, para que esse monóxido de carbono veio mesmo? Eu queria oxigênio, não serve para nada. Eu costumo dizer que o que acontece? A pessoa vai ficando com sono e ela dorme para sempre, a não ser, claro, que ela receba um tratamento médico de emergência. Aqui eu encontrei alguns sintomas da intoxicação por monóxido de carbono, que é dor de cabeça, náusea, dificuldade para respirar, colapso, tontura, perda de consciência. Esse gás é tão perigoso que em certos países em que é muito frio e é comum ter aquecedor a gás, por exemplo, para aquecer a casa, igual eu estou falando aqui, né? Aparelhos de aquecimento. Se está muito frio, principalmente em países que nevam, é comum também ter detectores de monóxido de carbono para apitarem como se fosse um detector de incêndios. Monóxido de carbono, faça alguma coisa, abra as janelas, desliga o aquecedor, né? Chame um médico, mas não fique aqui porque você vai morrer. E essa informação ela é muito importante para a gente aqui no Brasil, porque muita gente acaba morrendo em situações que não deveriam acontecer, por ter uma cozinha que é muito pequenininha, fechadinha, por usar narguilé, que assim, o narguilé já é um mal, mas imagine usar narguilé em um quarto muito fechado, a demanda de oxigênio é pequena, vai formar monóxido de carbono. Outro óxido muito comum é o dióxido de carbono. O mesmo complexo químico, né, do sangue, aquele complexo de ferro que leva oxigênio para as células, ele tira o CO2 das células e manda ele para os pulmões expelirem ele. Ou seja, enquanto nós absorvemos oxigênio e expelimos dióxido de carbono, as plantas absorvem dióxido de carbono e expelem oxigênio. Eu trouxe essa fotinha aqui só para exemplificar que as indústrias podem ser um meio de muita dispersão de dióxido de carbono. Isso não quer dizer que nós devemos falar fechem as indústrias. Isso quer dizer que nós temos que evoluir cientificamente a ponto disso não ser um problema. O dióxido de carbono também é usado como gelo seco. Se ele for pressurizado, ele fica assim no formato sólido, certo? E quando você tira ele para a temperatura ambiente, ele sublima rapidamente. O que é sublimar? Volta lá no primeiro bimestre para lembrar o que é sublimação. Aqui eu tenho um extintor de incêndio de dióxido de carbono, que é ideal para incêndios elétricos. Caso você assista um seriado na Netflix, de um nome que as pessoas não gostam muito, Um Certo Anjo Caído, há um episódio em que ele precisa deter um bandido que está em um data center. Então, para isso, ele aciona o alarme de incêndio. Sinceramente, eu não estou lembrando agora se é ele quem aciona ou se é a parceira dele. De toda forma, o alarme de incêndio é acionado e o que desce em cima deles, lá em cima do bandido, é dióxido de carbono, como se fosse uma neve, longe de ser água, porque água em um data center não daria nada certo. Óxidos de nitrogênio também são muito comuns, e nos quais existem diversos diferentes. Em alguns momentos, ele é muito produzido pela indústria, principalmente pela indústria agrícola, que usa muitos fertilizantes de nitrogênio, tá vendo? E ele também é produzido de forma natural. Nós temos aqui o óxido de nitrogênio, óxido de dinitrogênio, dióxido de nitrogênio. Nesse momento, eu acho que você já percebeu como é fácil dar nome a esses óxidos, não é? O nitrogênio é um importante componente em plantas, fundamental para sua sobrevivência e crescimento. Em condições naturais, esses óxidos são gases e liberados no solo, onde há plantas, bactérias, cogumelos. O homem também pode produzir artificialmente esses óxidos. O grande problema é como eu acabei de falar há um pouco tempo atrás. O grande problema não é a produção dos óxidos de nitrogênio. O grande problema é o excesso de produção sem que haja
um outro fator para compensar essa grande produção. Esse descontrole pode fazer com que as chuvas sejam ácidas, mas as chuvas já são ácidas, ok. Só que as chuvas não podem ser ácidas demais, porque se elas forem ácidas demais, iremos prejudicar o solo e as plantas. Nesse momento, eu recomendo que vocês estudem o processo de nitrificação em biologia. Estudem também o ciclo do nitrogênio, que são questões importantes que vão ajudar um pouco mais a compreender essa problemática dos óxidos de nitrogênio no ar, na atmosfera. Mais óxidos poluentes. SO2, dióxido de enxofre. O S é enxofre, então SO2 é dióxido de enxofre. E se eu coloco SO3, vai ser trióxido de enxofre. Novamente, o grande problema do trióxido de enxofre é a grande produção dele nas indústrias, principalmente advindo de queimas de gases, ou de gases não, digo de derivados de petróleo, principalmente gasolina, diesel. São compostos que são ricos em enxofre e quando eles são queimados, eles produzem SO2, SO3, que em grande quantidade nas nuvens vai gerar chuvas bastante ácidas. Agora um fato importante que você já deve ter percebido. Esses gases não podem ser vistos com facilidade no ar, exceto quando estão concentrados, certo? É claro que depois de um momento eles vão se diluir facilmente com o ar. Diluir é o quê? Misturar. E quando eles estiverem diluídos, a gente vai perder a capacidade de enxergá-los. Na verdade, esse conceito de diluição ele é até bem comum, acredita? Por exemplo, imagine que você vai misturar uma colher de sal com um copo de água. No momento que você mistura, você vê o sal e você vê onde está a água. Mas se você continuar misturando, o sal ele vai diluir na água. E no momento em que ele estiver diluído completamente, você perde a capacidade de ver onde está o sal e onde está a água. Existem óxidos que não são gases, como o pentóxido de difósforo. O pentóxido de difósforo tem diversos usos industriais, principalmente em fazer ácidos que são bons para a indústria. Nós temos também um outro exemplo de um óxido que não é gás, que é formado de cálcio e oxigênio, ou seja, óxido de cálcio, que é conhecido como cal virgem. Essa cal, quando ela é hidratada, transforma-se em outra substância, o hidróxido de cálcio. Agora uma palavra que me lembra muito a ideia de óxidos, é a oxidação. Oxidação é um outro assunto de química, para o segundo ano mais precisamente, mas já vamos percebendo que a oxidação tem tudo a ver com os óxidos. Existem vários metais na natureza, como alumínio, ferro, cobre, que não estão nesse formato, eles estão no formato de minérios. E quando nós estudamos esses minérios, nós percebemos que esses minérios são formados de óxidos. E eles precisam da ação do homem para serem transformados em metais. E ao longo do tempo, o que a natureza faz com eles, os transforma em óxidos novamente, como a ferrugem, por exemplo. Já quando eu penso em sais, eu lembro, na verdade, eu tenho total compreensão de que sais é um conjunto de diferentes compostos completamente diferentes. Mas eu sei que quando eu falo de sais para alguém que nunca ouviu falar disso, o que eu penso em um primeiro momento é o nosso famoso cloreto de sódio, que é NaCl. E aqui vocês vão perceber que existe também uma forma muito fácil de dar nome a esse composto. Quando eu falo de cloreto de sódio, eu estou falando desse sal refinado de casa. Eu estou falando desse sal grosso do mar. Eu estou falando do sal rosa do Himalaia. Por que o sal rosa do Himalaia é rosa? Provavelmente tem algum
outro mineral ali que deixa ele rosa, algum outro sal vermelhado, que não é o cloreto de sódio. Da mesma forma que o nosso cloreto de sódio em casa, ele tem iodo, porque o governo decidiu que colocar iodo no sal é importante para evitar diversas doenças. Mas nós temos outros tipos de sais que não têm nada a ver com o sal cloreto de sódio. Como, por exemplo, o sulfato de ferro, que é esse compostozinho azul aqui, esse salzinho azul. Esse salzinho ele é bastante fácil de fazer, eu vou falar a receita bem rapidinho. Bom, você pega uma capela, esteja usando um jaleco, luvas, óculos, você mistura ácido sulfúrico com uma lâmina de barbear. Você pode também raspar as inscrições para não atrapalhar, tirar as impurezas. E aí você espera um pouco em agitação e aquecimento, ele vai se transformar em um líquido verde. Você pega esse líquido verde, coa ele e o que sobra são esses cristalzinhos, que é exatamente o sulfato de ferro, um sal. Nós temos também esse outro sal aqui, fosfato de cálcio tribásico, que é escrito dessa maneira aqui. 3 cálcios, 3 OH e 1 PO4. Que, como vocês podem perceber só olhando para a caixa, é um auxiliar no tratamento da osteoporose. Vamos falar um pouquinho agora sobre a dissociação desses sais. Como eu falei para vocês, existe lá no meu blog uma tabela chamada tabela de cátions e ânions, em que cada um dessas partes separadas aqui tem um nome, que ajuda inclusive a dar nome à espécie principal. Como, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho que o Cl- se chama cloreto e o Na- é o sódio. Aqui eu tenho que esse é o sulfato e esse é o ferro, portanto, sulfato de ferro, cloreto de sódio. E uma parte importante aqui na dissociação química deles. Perceba aqui que na hora que eu coloco esse sal aqui na água, ele vai se dissociar formando 3 cátions de cálcio, 3 ânions de OH- e mais um ânion de POH4. E percebam também na carga, a carga que eles têm. Esse aqui, por exemplo, tem 2 mais. Então, se eu pegar 3 vezes 2, eu vou ter que a carga dessa espécie aqui é mais 6. E essa daqui, menos 3, que é 3 vezes menos, certo? Menos 1. E essa daqui não tem nenhum valor para multiplicar aqui, e esse 4 se refere somente a esse oxigênio, que são 4 oxigênios. Ele não se refere que são 4 espécies. E essa carga é para toda a espécie junta, ou seja, PO4, 3-. Portanto, a carga aqui é 3- também. E quando eu somo, eu tenho uma soma igual a zero. Quer dizer que essa espécie, quando ela está juntinha, quando ela não está dissociada, ela tem uma carga zero. Mas quando em água, ela acaba se dissociando. A mesma coisa vai acontecer aqui, aqui, aqui e aqui. Outro exemplo de sal que nós temos é o bicarbonato de sódio, que é o principal componente do fermento químico, não é? Para deixar os bolos grandes, porque ele começa a efervescer lá no bolo e acaba essa efervescência, ela acaba deixando o bolo aerado. Ele serve também como ingrediente de antiácido, quando a pessoa está com excesso de ácido no estômago. Em água, ele vai se dissociar, formando o cátion Na+ de sódio, portanto, se você tem pressão alta, toma cuidado também com o bicarbonato de sódio, certo? E ele vai formar também esse ânion bem aqui. Olha, esse ânion bem aqui ele é perfeito quando ele encontra um ácido. Por que, que ele é perfeito quando ele encontra um ácido? Vamos pensar no ácido do estômago, que é HCl, não é? Lá no estômago ele está nessa forma aqui. H+, Cl-. A gente fala de H+, a gente fala também que é a mesma coisa que H3 ou mais.
Essa espécie é perfeita com essa daqui. Ela se encaixa perfeitamente. Olha aqui. Quando ela se encaixa aqui ao H+, ela vai reagir, certo? Esse aqui é um sinal da reação. Reagentes aqui do lado esquerdo e do lado direito os produtos. Reagir, então, formando água e CO2. É exatamente por isso que quando a gente joga vinagre no bicarbonato de sódio, tem aquele gásinho, aquelas bolinhas formando. Aquelas bolinhas são o quê? São CO2. Como você já deve ter percebido, a água, eu já falei isso várias vezes, a água que bebemos tem uma grande quantidade de sais. E como eles estão dissociados, às vezes fica difícil de saber se é um cloreto de magnésio ou um sulfato de magnésio, por exemplo. Mas a questão mais importante é que esses sais existem na água e eles precisam ser controlados. Porque eles existem como necessidade. Nós precisamos tomar esses sais para a nossa saúde. Mas nós não precisamos de mais, porque demais eles também podem dar problema. Vamos dar uma olhada aqui na tabela periódica numa questão bem importante. Aqui é um rótulo da água mineral e ela está dizendo aqui que tem bário. Vamos descobrir onde está o bário lá na tabela periódica. O bário está aqui. Estrôncio. O estrôncio está aqui, ó, Sr. Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Magnésio, cálcio, potássio, sódio. Depois, se você quiser, pode pegar uma tabela periódica e conferir. Até porque vai confiar em mim por quê, né? Bom, esses são os metais que ele está dizendo aqui que tem na água. Os outros são, eu vou dizer já o que eles são. Lembrando vocês que como eu sei que eles são metais? Porque a tabela periódica é dividida mais ou menos aqui assim, não é? E desse lado nós temos metais, desse lado nós temos ametais. Lembrando aqui que os ametais também contam com o hidrogênio, que é um ametal. Só que o mais importante dessa informação é que esses metais não estão no seu formato sólido, não estão no formato metálico, eles estão no formato iônico, eles estão dissolvidos na água. Então, quando eu falo, por exemplo, que tem bário na água, não tem bário sólido, tem bário na sua forma iônica, que é bário 2+. Então, potássio mais Na+. O que eu estava dizendo antes, então, é que eu não sei se na água tem, por exemplo, cloreto de magnésio ou sulfato de magnésio. Mas eu sei que tem magnésio, sei que tem cloreto e sei que tem sulfato. Eu sei, por exemplo, também que tem nitrato, fluoreto e bicarbonato. Nesse caso aqui, todos esses aqui são ânions. E esses daqui são os cátions. Como eu falei lá no blog, tem uma tabela parecida com essa daqui, só que ainda melhor. Os cátions, eles vão ter nomes de metais mesmo, como por exemplo Ag prata, cobre, ouro, potássio, sódio, césio, ok? Já os ânions, eles vão ter nomes especiais. Aqui no caso eu tenho flúor, mas ele se chama como ânion, é fluoreto, cloreto, brometo, iodeto. É nesse momento que a gente desmistifica aquela ideia do ferro. Ferver o ferro, o prego de ferro, né, sólido no feijão, porque a pessoa está anêmica, que ela precisa de mais ferro no sangue. Mas o ferro que ela precisa no sangue não é sólido, ele é iônico. Portanto, ferver o ferro de prego lá no feijão, que não tem ácido sulfúrico misturado e nem deve ter, não faça isso jamais, não dá nenhum resultado, porque aquele prego é metálico, aquele ferro é metálico, e a substância, quando ela é metálica, ela é muito diferente dela ser iônica. Por exemplo, se você ingerisse potássio e sódio na forma metálica, você simplesmente explodiria.
porque eles são muito reativos. Inclusive, está aqui uma informação importante da tabela periódica. Essas duas primeiras famílias aqui, tirando o hidrogênio, são de metais que, na sua forma metálica, eles são muito reativos. Com água, então, é capaz de todos eles explodirem. O fato é que esses cátions de sais na água importam muito na hora de verificar a qualidade da água. Uma quantidade muito grande de sais na água pode indicar que a água é dura. E o que é uma água dura? Ela não é dura assim de fato, sabe? Que você bate ela e você e ela acaba batendo em você por ser tão duro. Esse nome não tem nada a ver com essa dureza que nós conhecemos. A água dura, ela é dura porque ela é muito concentrada de sais, principalmente em regiões em que a água ela vem de reservatórios, né, no caso de rios, lagos, que tem muitas pedras de calcário, por exemplo. Quando nós temos uma água dura, pode ser que essa água tenha grande dificuldade de formar bolha de sabão, por exemplo. Quer dizer que a pessoa vai lavar a roupa com água dura, ela acaba gastando mais sabão, porque ela está usando sabão e não está fazendo espuma. Aqui eu tenho, por exemplo, um cano em que foi utilizado bastante de água dura e olha aqui, formou-se uma crosta nesse cano. Aqui também eu tenho um exemplo do chuveiro com água dura, ele vai ficando saizinhos aqui grudados aqui, tá vendo? Assim, também é preciso estar atento a pesquisas médicas, as quais eu não vou entrar em detalhes porque elas fogem muito dos meus conhecimentos. Mas será que a ingestão de muita água dura ao longo da vida pode levar a maior probabilidade de pedra nos rins? Eu acredito que sim. É por esse tipo de dúvidas que, em determinados lugares, precisamos controlar a quantidade de sais. Isso é importante. Mas aqui fica uma reflexão. O que acontece se tem uma determinada cidade que só tem aquela água para beber? Bom, é uma questão que fica para todos nós, né? Porque eu sou muito jovem e vocês também, que farão parte da sociedade de amanhã. A sociedade de amanhã que vocês podem ser, alguns de vocês podem ser os cientistas, ou vocês podem ser simplesmente a sociedade que apoia os cientistas, que vão fazer o quê? Vão trazer soluções para essas pessoas que só têm água dura para beber. Vamos trazer uma qualidade de vida para essas pessoas, vamos diminuir a ocorrência de pedra nos rins. São coisas que a evolução da ciência pode trazer de bem para a sociedade.